Começamos a gravar. E vamos começando então, pessoal. Uma aula bem tranquila hoje, é só para apresentar para vocês. Vocês já tiveram uma apresentação sobre a sociologia, né? Na aula semana passada. E hoje a gente vai focar mais em... Boa noite, João Vitor. A gente vai focar mais no que hoje? Em entender como surgiu então a sociologia, né? Como surgiu essa ciência, em qual contexto que alguém teve essa ideia. Não, a gente precisa estudar a sociedade, a gente precisa entender como é que a sociedade funciona, e para isso a gente precisa de uma ciência, né? A gente vai entender um pouco o surgimento da sociologia, e pegando esse gancho do surgimento da sociologia, eu vou introduzir para vocês também, bem introdutório mesmo, sem complicar muito, as ciências sociais como um todo. Que vocês podem ver que o pessoal que está prestando vestibular aí, vai fazer o Enem, vai prestar vestibular, essa coisa toda. E o curso que existe, por exemplo, na URGS, é o curso de Ciências Sociais, né? Então a sociologia ela faz parte de um trio de ciências sociais, né? Eu vou apresentar para vocês esse conceito hoje das ciências sociais. Além da sociologia, ela tem duas ciências irmãs, né? Podemos dizer assim, que nasceram, na verdade, de dentro dela, né? Primeiro vem a sociologia e depois aparecem as outras duas ciências sociais, naquele contexto que a gente vai falar sobre hoje, né, pessoal? Vamos começar aqui. Qual é o contexto, então, gente, da criação da sociologia, né? Do surgimento da sociologia? Vai ter um momento ali, no final do século XVIII e depois no século XIX, principalmente, que vai ter uma série de transformações no mundo como um todo. Uma série de transformações. Alguns chamam até de era de revoluções aquele período, né? Do século XVIII para o XIX, que o mundo se transforma de uma maneira muito radical. Que a gente vai ter algumas revoluções que ficaram famosas aí, que vocês acabam estudando na história, na geografia, como a Revolução Francesa, as revoluções industriais, né? A primeira e a segunda Revolução Industrial, e também a independência dos Estados Unidos, que também foi considerado uma revolução, né? Quando os Estados Unidos se torna independente da Inglaterra. Nesse contexto de revoluções, o que está acontecendo no mundo naquele momento? Está se consolidando o capitalismo industrial, né? A indústria, aquelas grandes fábricas, né, com aquelas linhas de montagem, os produtos sendo montados nas fábricas, isso é algo que vai surgir naquele período, do final do século XVIII para o século XIX, e ali se desenvolve, né, ao longo do século XIX. Então, nesse contexto de um mundo que se transforma, com muitas revoluções e com o capitalismo se desenvolvendo rapidamente, né, tendo um salto de tecnologia depois das revoluções industriais, né, a gente vai ter o que no mundo? Um panorama geral, assim, na Europa, nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Surge um novo tipo de trabalhador que vai trabalhar nessas fábricas, que vai trabalhar nessas indústrias, que é o operário, e a classe social que acaba dominando, que é a classe social mais poderosa desse contexto, é a burguesia industrial, que na verdade é a classe de empresários industriais que passaram pelo processo de transformação ali na Europa, de transformações econômicas, acumularam capital, acumularam dinheiro e usaram isso, né, usaram os recursos para tocar o capitalismo industrial, fazer as indústrias se desenvolver, gerar mais dinheiro, mais lucro, mais valor, e a economia, o capitalismo girar, né? Mas como evidente que esse não foi um processo tranquilo, sem problemas, um processo sem defeitos, muito pelo contrário. É um contexto ali do século XIX de desigualdade social, começa a ficar muito aparente, muito forte. O desemprego começa já a se mostrar, a população cresce muito, não tem emprego para todo mundo, começa a acontecer isso. Como consequência, a pobreza, a miséria se alastra pelo mundo. Então, tudo isso ainda naquele contexto do século XVIII para o XIX. Do ponto de vista das ideias, do conhecimento, o que estava bombando na época mesmo? Era o iluminismo. O que era o iluminismo, né? Foi um movimento na Europa que se espalhou pelo mundo, que tinha como... Tem muitos elementos do iluminismo, mas tentando dar um foco maior aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo. Era um foco na razão, em colocar a razão num patamar mais avançado, colocar a razão em primeiro lugar, a razão à frente do pensamento religioso, separar a igreja do Estado, separar o conhecimento científico do conhecimento
religioso ou teológico, separar a razão da fé. Isso começou a se popularizar, né? Começou a se espalhar pela Europa e influenciou o mundo inteiro, na verdade, né? Então existia esse ideal da razão, de disseminar a razão e de disseminar o conhecimento. Isso vai acompanhar esse desenvolvimento do capitalismo. Então pensem, contexto geral, uma era de revoluções, economia se transformando, capitalismo se desenvolvendo, trabalhador agora é um operário que surge cada vez mais, né? Os operários são contratados para as fábricas, a burguesia ganha cada vez mais dinheiro, a sociedade fica desigual, miséria, desemprego, por aí vai. E do ponto de vista intelectual, tem a influência do iluminismo. A sociedade está mudando, a gente precisa da razão para entender. A gente precisa, aí que a importância da ciência desse contexto, né? E como as ciências vão se desenvolver com essa influência do iluminismo, de entender o que está acontecendo, não através da fé, que vai ter o seu lugar, não através dos movimentos religiosos, mas não, vamos entender a partir da razão. Isso é muito forte naquele contexto, né? E é nesse contexto que vai surgir, então, a sociologia. Nessa busca por entender, através da razão, o que está acontecendo, afinal, com o mundo naquele contexto, né? Então, os fundadores da sociologia, que, na verdade, vocês vão estudar eles ao longo das próximas semanas, que é a nossa primeira parte do conteúdo, o Auguste Comte e mais 3 caras, na verdade são 4 caras que dá para dizer que são os fundadores mesmo da sociologia, né? O Comte, que foi o primeiro cara, ele era o filósofo, na verdade, e que estava naquele contexto do iluminismo, de colocar a razão acima da fé, a razão acima da religião, e ele é o cara que foi o primeiro que teve a ideia de teorizar uma ciência da sociedade. Então ele teve a ideia, em algum momento, nos trabalhos que ele fez, nos livros que ele escreveu, de teorizar que a sociedade, no momento mais evoluído, no momento mais no ápice da sociedade agora, com o capitalismo industrial desenvolvido, com a razão predominando cada vez mais, o Comte fala, então nós precisamos, se tem tudo isso, tem o desenvolvimento do capitalismo, tem o desenvolvimento das ciências, e a gente quer buscar razão, vamos fazer o seguinte, precisamos de uma ciência que vai estudar a sociedade. E ele é o cara que vai batizar, né? Ele vai dar o nome, ele vai propor, uma sociologia. Ele é o cara que vai, inclusive, propor esse nome, né? Que na verdade não existia. Foi uma ideia da cabeça dele e que no fim das contas passou décadas, séculos e foi o nome que ficou para essa ciência social, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Pode falar, Nicolas. Ótima pergunta, porque na parte final da apresentação de hoje eu vou fazer uma introdução breve da ciência política, no caso aí a ciência política moderna mesmo, que veio depois da sociologia no século XIX, mas já existia, como tu bem pontuou, já existia estudos sobre política desde da Grécia Antiga, o Aristóteles, né, que é um grande nome daquele contexto, que foi inclusive um cara que foi importante para o desenvolvimento de várias ciências, inclusive a biologia, a psicologia e as ciências sociais, mais especificamente a ciência política. Nós tivemos o Aristóteles lá atrás. Mas qual é a diferença? Que aqui a gente já tem, com o desenvolvimento das ciências sociais mesmo, né, depois do século XIX, a gente já pode dizer que aqui a gente tem um paradigma científico mesmo consolidado. Lá atrás não existia, eram as primeiras tentativas de conhecer a realidade. Então, naquele tempo eram os filósofos, né? Eram pessoas que geralmente tinham uma condição de vida melhor, o próprio Aristóteles, né? E que dedicavam a sua vida a pensar e tentar compreender os fenômenos da natureza, né? Mas ainda era uma forma mais rudimentar, ou seja, uma forma mais simples, mais arcaica, né? Mas claro, sem eles lá atrás, não teria a ciência política e a sociologia da forma como foi depois, né? Eles foram, vamos dizer, o primeiro embrião, né? Um primeiro passo para a gente ter a ciência política séculos depois. Mas, como tu bem colocou, Nicolas, e isso a gente consegue ver nos cursos de ciências sociais, enfim, num curso de ciências sociais da URGS mesmo,
Quando a gente vai estudar ciência política, a gente começa por onde? A gente começa lá pela antiguidade, pela Grécia Antiga, a gente começa pelo Aristóteles, depois para o Maquiavel na Idade Média, mas ainda não era ciência propriamente dita. Essa é a grande diferença. Né? A ciência como a gente conhece, que busca provar, comprovar as coisas mesmo, uh, tentar refutar, né? Uma tese que tenta refutar a outra, e assim a ciência vai progredindo, como temos na física, na química, na biologia, e as ciências humanas vão também pegar das ciências naturais e isso se apropriar para se desenvolver como ciência, e isso acontece depois do século XVIII e XIX mesmo. Mas claro, como tu bem colocou, um primeiro momento, né, uma primeira reflexão que existia e os primeiros estudos foram lá na Grécia Antiga mesmo, né? Isso aqui é só uma linha do tempo do que eu acabei de falar para vocês, né? Do contexto. Então vocês podem ver ali, mais para a esquerda é a virada do século XVIII, à direita o século XIX. Ali em cima as revoluções que ocorreram, né? Revoluções Francesa, Industrial, o Iluminismo está ali na esquerda, ali em cima de 1750. E vocês podem ver ali as estrelinhas embaixo, as estrelinhas amarelas, com os nomes em azul, que são os fundadores, né, os chamados pais fundadores da sociologia. Eles nasceram nessa época. O Comte é o mais velho, é o primeiro, é o cara que vai criar a palavra sociologia, né, vai propor isso. Ele nasceu ali em 1798, depois vai nascer o Karl Marx, depois vai morrer o Comte lá na frente em 1857, e vai nascer o Durkheim e o Weber, que também são considerados fundadores. Embora tenham chegado depois, eles dão continuidade a esse processo de não, vamos tornar sólida uma ciência social mesmo, vamos criar um método, vamos criar uma forma de ter uma ciência que explica a sociedade nos moldes das exatas. Mas claro, fazendo uma transposição do que é feito na biologia para o campo das humanas, né? Então isso aqui é só uma imagem para vocês guardarem aí do que a gente está falando, que é o contexto do mundo que se transforma. Ali em cima vocês podem ver a formação dos estados nacionais modernos acontecendo naquela época. O que é isso, gente? Nada mais é do que a formação dos países como a gente conhece hoje, mais ou menos. É o período em que a Alemanha se tornou a Alemanha, é o período que a Itália se tornou a Itália, países se unificaram, e a gente conhece mais ou menos hoje os países, né, os estados nacionais, a configuração se deu nessa época. Né? E a sociologia nasce bem no meio dessa loucura aí, né? Desse monte de acontecimentos. Os caras tiveram essa ideia, primeiramente o Comte, de então vamos fazer uma ciência para entender a sociedade. Vocês podem ver que eu dei só uma introduzida na sociologia, bem de leve aqui, inclusive porque vocês já tiveram uma aula de sociologia de introdução, e agora a gente vai falar um pouco das outras duas ciências sociais. A ciência política, como o próprio Nicolas adiantou para nós aí, que já tem uma história mais antiga, né? Lá na Grécia Antiga, e também a antropologia social. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês entenderem, afinal, o que são essas ciências sociais e qual é a relação delas com a sociologia. Embora a sociologia é a ciência que está na escola ainda, é a mais, vamos dizer, popular, ela está diretamente relacionada com as outras duas, né? Na verdade, o próprio curso de Ciências Sociais é tudo muito articulado, né? Tem as três disciplinas, as três áreas. Tem um momento em que tu passa de uma para outra porque o conteúdo foi para lá e de repente ele volta para cá. Fica vagando entre as três ciências sociais. Tem uma coisa que é mais sociologia, tem algumas coisas que são mais política e tem mais outras coisas que são mais antropologia, né? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. O Douglas falou que tá tendo isso na escola agora mesmo. E vamos falar primeiro do quê? Da antropologia, então, né? E as outras ciências sociais, afinal, né? Como que surgiram? Bem, depois da sociologia, né? Como houve o Comte, que vocês vão na próxima aula, que na verdade não é semana que vem por causa do feriado, daqui a 2 semanas, que vai ser a aula de vocês de Comte. Vai ser uma aula falando só sobre o cara que criou a palavra sociologia, o primeiro cara que teve
né, a ideia de fazer uma ciência da sociedade. Então a gente vai deixar para lá o Comte hoje, porque vocês vão ter uma aula só sobre ele, e vão ter também aula só sobre o Marx, só sobre o Durkheim, só sobre o Weber, né? Vai ser uma aula para cada um deles, porque eles têm uma importância muito grande mesmo, então tem que ser uma coisa mais detalhada cada um. Hoje a gente vai seguir introduzindo as ciências sociais como um todo, né? Então depois da sociologia veio a antropologia social e veio a ciência política, né? Essas duas outras ciências, elas surgiram como ferramentas, né? Ou até como braços da sociologia. Ou seja, no início só tinha sociologia, só tinha o estudo da sociedade, todos os caras estudavam na mesma linha, na mesma disciplina. Só que começou a acontecer, isso ainda no século XIX. Alguns caras foram só pro lado de, não, eu vou estudar só as instituições políticas. Eu só quero saber de política, como é que funciona o governo, como é que funcionam os governos e comparar governos, comparar sistemas de governo, comparar sistema de voto, comparar os comportamentos dos políticos em diferentes lugares. Enfim, começou a ter uma galera que focou só em política, política, política. E isso começou a se desenvolver e dali vai surgir a ciência política. E a antropologia é por um outro lado, né? A antropologia ela vai nascer no século XIX, já mais para o final, quer dizer, a sociologia já está andando, já está se desenvolvendo, e daí vem o primeiro movimento da antropologia, se preocupando com o quê? Afinal, o que a antropologia estuda? A cultura. Sendo bem objetivo, bem direto ao ponto, a cultura. Aspectos culturais do ser humano. Ou seja, nossos hábitos, nossos costumes, as religiões, rituais, comportamentos, a diferença dos comportamentos de povos de lugares diferentes, né? A diferença das religiões diferentes, as diferenças de tradições mesmo, de costumes dos diferentes locais, como as pessoas entendem o mundo numa tribo indígena em determinado país ou em determinado local, ou dos aborígenes lá na Austrália, começa a se querer buscar as diferenças culturais e entender essas diferenças culturais, né? Então o antropólogo nesse contexto, eu até coloquei esse meme aí, é um meme interno da antropologia do Will Smith aí, que o antropólogo ele atuava como um tradutor cultural, é um tipo de tradutor cultural. Ele era o cara que fazia o quê? E até hoje, de certo modo, faz, tá, gente? O antropólogo ele tem muito esse trabalho que é o quê? Vou fazer um estudo sobre determinada comunidade indígena. O cara é antropólogo. Ele faz o quê? Ele vai para uma comunidade indígena e ele começa a morar lá. Sem saber nada. Ele vai lá com o caderninho dele, com as anotações, com o material dele, e ele, claro, conversa, né? Explica lá pra galera que, quero fazer um estudo com vocês. Se a galera topar, o cara vai e mora com o pessoal, com a comunidade indígena. Mora lá, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pra desenvolver a pesquisa dele. O cara aprende a viver com os indígenas, né? Literalmente aprende a viver, aprende lá de dentro como é que é a vida dos caras. Depois ele volta pra universidade com a pesquisa dele e ele faz, entre aspas, uma tradução. Ele faz uma análise da cultura do outro, trazendo explicações científicas. Lá a política deles funciona assim, assim, assado. A religião dos caras lá da comunidade é assim, assim, assado. É uma espécie de tradutor cultural, de conhecer culturas diferentes, fazer uma tradução, entre aspas, né? Vamos dizer que decodificar isso em termos científicos e trazer para uma visão ocidental, né? Para uma visão acadêmica, científica e tudo mais. Então tem esse meme do Will Smith que fala sobre isso, né? Que é... Isso aconteceu e segue acontecendo com os antropólogos, né? E lá atrás, muito mais, lá no início da antropologia. Que os caras perguntam, o antropólogo vai e fica meses morando lá num lugar, numa comunidade que ninguém conhece. Só o antropólogo conhece. Aí ele chega num contexto que ninguém conhece e o pessoal pergunta, tá aí, meu, mas os caras pensam mesmo isso ou é tu que tá dizendo pra nós que os indígenas lá pensam assim? Ou eles pensam mesmo ou é tu que tá dizendo? E daí o antropólogo ele diz, confia. Quer dizer, o antropólogo ele tem meio que esse poder, né, não, eu sei traduzir, eu sei dizer, eu sei analisar o que as outras culturas, os significados das outras culturas, né? O antropólogo seria mais ou menos isso. Desde o início, a função do antropólogo é essa, né? Esse foco em analisar a cultura alheia, na verdade, né? A cultura de outros povos, né?
E o que é interessante falar aqui, na verdade é importante pontuar, tá? Os primeiros antropólogos lá atrás, os primeiros estudos, naquela época do século XIX, os estudos eram. Já vou apresentar um conceito da antropologia que é fundamental para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um conceito fundamental que é o etnocentrismo. Então, os primeiros estudos eu coloquei ali eram etnocêntricos. O que significa isso? É quando tu analisa a cultura do outro a partir dos teus critérios da tua cultura. E daí tu trata a cultura do outro como inferior. Então é o cidadão da cidade, por exemplo, um cidadão da cidade, do meio urbano, papapá, que vai numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola, tipo assim, tem o choque em ver que os caras são totalmente diferentes, a forma de se comportar, de se organizar, de falar, de educar as novas gerações, e ver isso de uma forma negativa. Bah, os caras lá, pô, nada a ver, cultura dos caras muito ruim e tal, tal. Essa visão de achar a cultura do outro inferior, né, a cultura do outro ruim, é o etnocentrismo, né? Tu colocar a cultura, no geral, a cultura do europeu, o europeu fazia isso, né? Olhava pro resto do mundo e falava: nossa, são inferiores. A gente é o povo civilizado, o povo religioso, o povo papapá, e esses povos aí da América do Sul, da África, da Ásia, são subdesenvolvidos. Isso aí é uma cultura, uma gente estranha. Essa visão é o etnocentrismo. Né? Então, a antropologia ela nasceu fazendo isso, na verdade. A antropologia ela nasce na Europa com esses caras europeus, esses antropólogos, que queriam entender os bárbaros. Eles queriam entender os povos do Brasil, do continente africano, enfim. Eles queriam entender o que eles consideravam como bizarro, como estranho. Então, as primeiras análises da antropologia lá atrás eram preconceituosas, né? Traduzindo tudo isso, eram preconceituosas, eram até racistas no limite, né? Porque o etnocentrismo, esse no limite, ele leva ao racismo. No momento que tu considera a cultura do outro, de outro continente, de outro lugar, como totalmente inferior, porque é diferente da tua, isso aí vai implicar em preconceito, vai implicar em racismo, inclusive, né? Então, no início, a antropologia tinha esse papel aí que o colonizador fazia, né? O europeu colonizando o mundo afora, querendo conquistar o mundo afora, explorar, inclusive, né? Como o Brasil passou por isso e tudo mais. E os antropólogos foram os caras, não, a gente vai entender a cultura desses povos estranhos aí. Então a primeira perspectiva da antropologia é essa. É uma perspectiva etnocêntrica. A gente pode usar esse conceito. Mas aí logo isso aí vai perdendo força. Décadas depois ali vai ter o Franz Boas, que foi um cara que ficou famoso na antropologia, que ele vai trazer o relativismo cultural. Então ele vai começar a falar um contexto em que era preconceituoso, um contexto etnocêntrico, ele vai dizer: não, pessoal, tá tudo errado. Vamos analisar a cultura a partir de outra visão. E daí ele constrói a tese dele, mostrando que na verdade as culturas são diferentes, que é mais ou menos a visão que a gente tem hoje, né? Consolidada. Não tem cultura pior, cultura que tu diz a priori que ela é uma cultura ruim, uma cultura inferior. Ele vai derrubar isso, ele vai dizer não existe cultura inferior. Isso aí é uma ideia preconceituosa. As culturas elas são diferentes. Então depois que vem essa mudança de paradigma da antropologia com esse cara, o Franz Boas, essa ideia de que tem um relativismo cultural. Não, existem diferenças, cada cultura é uma cultura. Não vem com essa de inferior. Os caras não são inferiores porque os caras são indígenas, os caras não são inferiores, né? Ele vai ser o primeiro que vai trazer isso. E a partir daí a antropologia ela começa a virar a chave. Então, hoje em dia mesmo, a partir daquele momento e hoje em dia com muito mais força, a antropologia ela já tem esse papel de reconhecer a diversidade cultural, de questionar o etnocentrismo, de questionar o preconceito, né? No caso, ela virou o papel da antropologia, de uma ciência que servia para o europeu colonizador dizer, olha como eles são inferiores, ela vai se tornar a ciência que faz o contrário agora, comprova que a cultura ela pode ser variada, porque na verdade não tem cultura inferior e superior, né? Isso aí, na verdade, é um preconceito que foi construído durante muitos anos, né? Nos processos de colonização, dos europeus conquistando o mundo afora, invadindo o mundo afora e tendo um comportamento de estranhamento com os outros povos, né?
os portugueses chegando no Brasil estranhando os indígenas e no mundo afora, esse estranhamento primeiro vai ter uma explicação negativa. Com o passar do tempo, vira a chave, né? Tem uma visão mais positiva, né? Uma visão de combater o preconceito, de combater o etnocentrismo. Nicolas, o pensamento dos antropólogos era como? Eu pergunto como tu pensa pra saber por que tu é tão burro. Cara, pior que é por aí mesmo. Era isso mesmo, tipo assim, eu quero saber como tu pensa pra afirmar pra geral que, ó, seguinte, a gente é superior, tá? Só confirmando, pessoal, ó, eu fui lá nos caras e a gente é superior. A gente é superior, os caras são tudo inferior. A gente tem que colonizar mesmo e como é que é? Passar o cristianismo, os valores da igreja, que era tudo que dominava na época ali, né? Acima da ideia de todo mundo, dos indígenas. Pior que no início era bem isso mesmo. E agora, ainda bem, né? Já depois de muitas décadas, de mais um século, agora a antropologia, ela. Na verdade, a antropologia hoje em dia, eu já digo pra vocês, um acaso alguém aí conheça alguém, talvez vá conhecer, ou já conheceu alguém das ciências sociais, o pessoal da antropologia, ele tem até um estereótipo, que é um pessoal mais tranquilão, um pessoal de boa, um pessoal que trabalha muito com comunidades indígenas, que valoriza muito a questão cultural, valoriza muito a diversidade cultural. Não tem nada a ver com esse início aqui. O início era naquele contexto mesmo, né? Ele diz respeito àquele contexto de colonização, de exploração dos povos mundo afora, né? E agora, então, já vimos a sociologia, como da sociologia surge a antropologia, e agora a gente vai fechar falando aí, o Nicolas adiantou para nós antes, essa questão da ciência política, né? Como, na verdade, lá na Grécia Antiga, há muito tempo, né? Já existiam estudos sobre política, já existiu o que seria uma primeira tentativa de ciência política lá atrás. Mas claro, como uma ciência mesmo, né, do padrão científico, do paradigma científico, que nós vamos ter as outras ciências exatas e também humanas, vai ser depois do século XIX, também para segunda metade do século XIX, né? A sociologia já estava mais desenvolvida, se desenvolvendo ali. A antropologia começa a ter os primeiros estudos esses que eu falei para vocês, que eram carregados ainda de preconceito e tudo mais, e vão ter esses caras que vão começar a se dedicar só a instituições políticas, só a estruturas políticas, só sobre Estado, governo, eles só vão focar nisso. Então eles vão focar tanto que vai acabar que eles vão acabar, em algum momento, eles vão se separar. Eles se separam da sociologia e, não, vamos criar uma ciência para nós aqui. E a gente vai falar só de política mesmo. E aí eles, vamos dizer assim, eles pegam emprestado métodos, se apropriam de métodos da sociologia e levam para a ciência política. E daí a ciência política segue o seu caminho ali, a partir da segunda metade do século XIX. Então, basicamente, a ciência política faz o quê? Até os dias de hoje, né? Se desenvolveu bastante aí. Tem vários temas, várias perspectivas para estudar a política. Tem a perspectiva das instituições, que é muito forte hoje em dia. Na URGS aí, principalmente, tem uns professores muito fortes. O professor Paulo Pérez, por exemplo. Professores muito fortes na área de instituições. Então, instituições seriam o quê, né? Por exemplo, Congresso Nacional, as relações entre os poderes, o poder judiciário com o poder legislativo, né, dos deputados, dos senadores, a relação com o poder executivo, que seria o presidente, ou no município, o prefeito, ou no governo do estado, o governador. Então vai ter uma linha de pesquisa da ciência política, vai focar em instituições. Sejam essas instituições de justiça, de legislativo, executivo, mas também os partidos. Como é que funcionam os partidos? O que são partidos? Como se formam os partidos? Quais são os primeiros partidos? E todo tipo de coisa sobre partido que vocês vão imaginar já se estudou, né? Qual a origem dos partidos, né? Quais são os tipos de partidos que podem existir? Tudo isso a ciência política da área de instituições dá atenção a isso. Também os sistemas eleitorais, né? Como que a gente vota, né? Qual é o sistema de voto do país? Cada país tem as suas regras, né? Existem muitas diferenças.
Então, também existem comparações dos sistemas eleitorais mundo afora. O que funciona melhor para o país tal? O que funciona melhor para nós? Mas o que funciona melhor para nós não funciona melhor para eles. Todo esse tipo de embate está na ciência política na área de instituições, né? Outra área de pesquisa bem interessante é da cultura política. Olha que interessante, cultura política. Cultura não é antropologia, né? É. Cultura faz parte da antropologia. Mas aí teve um pessoal aí da ciência política, que eu acho que gosta de antropologia também, e juntou as duas coisas. Estuda a cultura na política. A cultura política, né? Então é um lado uma linha, né? Da ciência política que foca na cultura. O que faz parte disso, né? A cultura dentro da política. As ideologias, né? Os ideais, as formas de pensar a política, o comportamento eleitoral. Existem vários estudos clássicos que tentam entender por que as pessoas votam assim ou assado, o que faz a pessoa votar em alguém ou não, ou deixar de votar e tudo mais, né? Existem vários estudos, já faz mais de século já, analisando o comportamento dos eleitores. O próprio marketing político, que hoje em dia é o que mais tem, né, gente? Propaganda política mesmo. Existe análise disso, como é que a propaganda política afeta no resultado eleitoral, enfim. Todo tipo de coisa que vocês imaginar envolvendo comportamento eleitoral, envolvendo marketing, envolvendo ideologias, essa linha da cultura política estuda. Também tem a teoria política, que é uma parte mais densa, né? Mais, vamos dizer, mais dura, mais densa da ciência política, que estuda os diferentes tipos de funcionamento da política, né? Então temos a teoria liberal, nós temos a teoria socialista, nós temos diversos conceitos, né? Teóricos da política que vão ser estudados a partir dessa linha específica. Quem foca só em teoria política vai desenvolver os seus trabalhos científicos ali na área da teoria. E uma área que é mais ampla, mas que hoje em dia é muito forte, né? Que é a da democracia e da participação social. Então aí entra muita coisa, né, gente? Entra movimentos sociais, movimentos políticos. Quer dizer, aqui não precisa ser partidos, né? Movimentos populares, protestos, né? Movimentos de rua, regimes democráticos. Ah, a democracia num país está acabando. Lá, país tal está acabando, a democracia está virando uma ditadura. País tal está deixando de ser uma ditadura, eles querem ser democracia. Todo esse tipo de transformação que ocorre em regimes políticos, que também cabe a um pouco ali às instituições, cabe nessa linha da democracia, essa preocupação com a democracia. Se um país ele é democrático ou ele não é. O que faz um país ser mais ou menos democrático? Existe dentro da ciência política, então, todo um estudo minucioso com isso, criando critérios, né, para a gente ver, para a gente definir se um país é mais democrático, se um país é menos democrático, como comparar isso. Enfim, existem muitos nuances aí nessa área da democracia, né, nessa linha da democracia. Darwinismo social. Isso mesmo, né? Darwinismo social. A primeira antropologia, ela era. Tanto que o primeiro paradigma da antropologia é a antropologia evolucionista. Da onde vem? Do Darwin. Né? Os caras lá, os primeiros antropólogos lá, os europeus, pegaram o conceito do Darwin, da evolução das espécies, e quiseram simplesmente copiar e colar nas ciências sociais. Quiseram copiar e colar um conceito da biologia para dentro da ideia da cultura. Então eles pensaram, ora, se existe toda uma evolução das espécies, né? Isso acontece com todas as espécies, o ser humano, ele mesmo, deve ter uma evolução cultural do ser humano. Então deve ter um povo humano mais evoluído e um povo humano menos evoluído, né? Aí que vem aquelas ideias dele lá, né? De ir nos países dos outros e coisa e tal, e fazer umas análises enviesadas, né? Umas análises que tratavam os outros povos como inferiores, né, gente? Pode falar, Nilson.
Perfeito, perfeito. Não é que nós somos os melhores, então, né? A nossa cultura é melhor, então a gente tem que. Nós somos os evoluídos e os outros que se ferrem, né? Aí é. Exato, exato. Muito bom. Mais alguém aí, pessoal, com uma dúvida? Que nós já batemos o horário bem certinho. Esse aí era o último slide. É, Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pessoal, para escrever no chat mesmo, não precisa abrir o mic. Tudo certo, João? Então tá, pessoal, vou finalizar a gravação aqui, finalizando a aula no horário. Eu pensei que não ia dar, mas deu certinho. Semana que vem, então, não temos aula, mas acho que daqui a 2 semanas nós temos de novo aí. Uma aula de Auguste Comte, o pai, o criador da sociologia, então. Um abração para todo mundo aí, pessoal. Bom fim de semana e nos vemos em breve aí. Valeu. Até mais.